Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Daniel. Estamos iniciando uma nova série de mensagens intitulada Serenidade. Serenidade. E a nossa primeira conversa hoje, serenidade em meio aos conflitos. Como responder de maneira serena no meio de tantas lutas, adversidades, tantos embates que nós temos no dia a dia da vida. Como responder a tudo isso de maneira serena? Um autor, um teólogo, nosso contemporâneo, ele escreveu um pequeno texto, uma crônica, falando sobre o rosto de Jesus. Sim, melhor? Falando sobre o rosto de Jesus. E ele diz o seguinte: a gente não tem uma foto de Jesus, a gente não tem uma selfie de Jesus, a gente não tem nenhum retrato pintado de Jesus ali no momento do seu ministério. Mas se a gente fosse tirar uma foto de Jesus, com certeza o seu rosto seria um rosto sereno. Porque no meio da turbulência, ele diz assim, fiquem calmos, não tenha medo, tenha fé. No meio da tempestade, os discípulos se descabelando, ele, tenha fé no Senhor. No meio das dificuldades dos discípulos, como o pastor Rodrigo citou aí, quando a raiva e a ira vieram à tona, eles vão pedir para mandar fogo do céu e matar todos esses samaritanos. Ele disse assim, vocês não sabem de que espírito eu sou. Calma o coração. Na cruz, com toda a sua dor, a sua luta, ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós vemos a serenidade de Jesus, então, com certeza o rosto de Jesus seria um rosto sereno, tranquilo, calmo, trazendo para a nossa vida. Eu queria convidar você a orar agora. Nós estamos vivendo tempos tão agitados. A gente chega para a igreja já pensando o que vai fazer depois da igreja. Os pais já estão pensando na segunda-feira da escola. E aí já começa, já engata as coisas e vai. Eu queria convidar você a um tempo de oração. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo tão especial. Tempo que nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor, para partilhar dessa palavra tão maravilhosa, tão especial, dessa direção do Senhor, a comunhão dos teus filhos, homens e mulheres que amam ao Senhor, e nessa noite podem se reunir aqui em casa ou em alguns lugares que o Senhor vai se fazer presente. Nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Serenidade em meio aos conflitos. Eu convidei você a abrir a sua Bíblia no texto de Daniel, capítulo 3, porque exatamente esse texto é um texto onde o conflito vem à tona, onde tudo estava favorável para a não serenidade, para a briga, para o embate, para a agressão, para tudo que estava acontecendo, estava muito propício esse tempo. O livro de Daniel é um livro muito especial na Bíblia, porque ele tem alguns pontos bem específicos que nós vamos lidar com eles daqui a pouquinho, mas ele fala a história, ele conta da história de Daniel, é o personagem principal, e também junto com Daniel foi levado para a Babilônia outros 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Esses homens, esses jovens foram expostos a sua vida e todo o seu conhecimento, a sua identidade dentro de uma estrutura de governo diferente do que eles estavam vivendo, dentro de uma religião diferente, dentro de uma vivência diferente. E eles agora foram ensinados, foram orientados e agora eles estão exercendo a sua profissão. E no exercício da sua profissão, eles são testados. Há o conflito. Eles são colocados diante de uma estátua de um rei, que agora, por
tanto poder que ele tem, e o seu governo, e o governo babilônico, teve um grande poder na face da terra, ele se acha Deus e faz uma estátua para si, para que todos possam adorá-lo. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 3, verso 15. Acompanhe, por favor, a leitura do texto. Verso de número 15. Diz assim: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram os seus nomes babilônicos, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha de chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Até esse verso de número 19. Preste atenção, irmãos, numa definição de serenidade. Ter serenidade é expressar suavidade nas ações, mesmo diante de situações adversas e de conflitos com outras pessoas, de forma dócil e sem influenciar o seu próprio emocional. Traduzindo, sem explodir de raiva, sem alterar, sem se exasperar. São as nossas vivências. Como é que a gente pode ser sereno? São as nossas vivências humanas, nossas crenças e princípios que colaboram para esse estado de espírito. É a nossa fé, aquilo que como a gente foi criado, e de maneira muito especial aquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Por isso, a forma como reagimos a determinados acontecimentos pode revelar se somos ou não serenos. Muito bem, a história de Daniel e dos seus amigos é muito especial, para nos trazer à tona essa realidade de uma vida serena. Você pode me perguntar assim: Juliano, mas por que eu tenho interesse em ser sereno? Qual é a vantagem disso? Bom, talvez você já tenha ouvido falar sobre pessoas que estão vivendo tempos difíceis, que não conseguem colocar e trazer paz para o seu coração, não conseguem colocar em equilíbrio a sua vida emocional, e por isso no seu trabalho, ou seja, nos seus relacionamentos, eles estão caminhando pessimamente. Um grande exemplo disso a gente teve no ano passado, nas Olimpíadas, quando uma das atletas americanas da ginástica disse que não ia concorrer por não estar emocionalmente bem. Ela não estava respondendo de maneira equilibrada ou serena às suas emoções. Nós temos o nosso campeão brasileiro aí de surf, o Gabriel Medina, que ele passou 5 meses da sua vida agora afastado do esporte para botar a cabeça em ordem, para trazer serenidade, porque ele não estava muito bem com as questões da sua vida emocional. Talvez você conheça gente que perdeu o emprego por conta de
subir o tom de voz e subir e perder a cabeça lá no local de trabalho. Perdeu o emprego, foi mandado embora por conta disso. Tão importante. Quando a gente olha para a família, o como é importante a gente lidar com os problemas de maneira serena. Algumas vezes a gente não consegue e causa transtornos e causa dificuldades na nossa realidade. Então eu queria convidar você a pensar de maneira muito especial sobre esse tema. Talvez estamos vivendo além, sabe, aquele motorzinho do carro, aquele aparelho lá que mede a rotação do motor. Então você vai caminhando 3, 4, 5, 6, 7, quando vai chegando lá no 7, 8, 9, 10, ele já entra no estágio vermelho, porque ele está funcionando além da rotação. E talvez eu e você possamos em algumas áreas da vida estar funcionando além da rotação. E isso pode causar problemas para a nossa vida. Não sei se você já foi vítima de alguém estressado, nervoso, impetuoso, que sai arrebentando tudo, que sai quebrando tudo. Ai, meu Deus do céu, como essas histórias aparecem. Não sei na sua, mas na minha casa de vez em quando já apareceu. O profeta Daniel nos dá uma declaração muito especial. Eu creio na soberania de Deus. É a primeira declaração de fé que eu e você podemos fazer para viver e manter a nossa mente em equilíbrio, o nosso coração, as nossas emoções e a resposta que temos diante dos que nos vêm, que batem a nossa porta. Serenidade. Como eu posso ter serenidade? Você só vai poder ter serenidade crendo na soberania de Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Mas mesmo que eu e você não entendamos isso, preste atenção o que diz o Sadraque, Mesaque e o Abdenego, verso de número 16. Olha para a sua palavra, para a sua Bíblia aí, por favor. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Não precisamos defendermos diante de ti. Irmãos, como isso é complicado? É nos defender, nos justificar. Dizer, olha, eu fiz isso por causa disso. Ele diz, eu não vou me defender. Por quê? Porque ele conhece bem da realidade ao Deus a quem ele serve. O livro do profeta Isaías, eu quero situar você um pouquinho dentro do texto, para que eu e você possamos ter tranquilidade para poder entender o que o Sadraque, Mesaque e Abdenego está dizendo. Nós não vamos nos defender. O livro do profeta Daniel, onde essas histórias estão acontecendo, onde esse relato está sendo descrito, é diferente de todos os outros livros da Bíblia. Ele é um livro que está relatando não da fé para o mundo, mas da história do mundo para a fé. Eu vou explicar para você. Deus está dando para Daniel a revelação de 6 séculos, 600 anos. Deus está dando para Daniel a revelação da humanidade em 600 anos. Ele está falando de vários reis que vão subir ao trono, o reinado de Nabucodonosor, o reinado medo-persa, o grego, o romano e por fim o reinado do Senhor Jesus na face da terra. 600 anos de história. Ninguém tinha a menor ideia do que iria acontecer, mas Deus estava mostrando para Daniel a revelação de toda a história. Esse desejo de Deus, essa vontade de Deus para a história humana, em meio a um ambiente de oposição à sua fé, o Deus de
toda a eternidade, descortina para aqueles homens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, as visões de como a história da humanidade vai caminhar. Ninguém mais sabia dessa história. Ninguém mais tinha essa revelação. Ninguém mais tinha esse conhecimento. Ninguém mais haveria de receber esse saber, a não ser esses homens. 4 reinos. E, por fim, o 5º reino que se levantará, e como diz Daniel, capítulo 7, verso 14, um reino grande e eterno. É a pessoa de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! E essa revelação está na cabeça deles, está na mente deles, está na fé que forja o coração deles, que constrói a sua identidade, célula por célula. Isso está impregnado. O Deus a quem eu sirvo não é só um Deus da minha casa, é o Deus que controla todo o universo. O livro de Daniel é tão especial, é tão importante, que ele é escrito em 2 línguas. Do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, ele é escrito em hebraico. O capítulo 2, 4 até o capítulo 7, o final do capítulo 7, ele é escrito em aramaico. Porque o aramaico era a língua oficial, mais ou menos como a gente fosse o inglês hoje. Então a gente tem uma segunda língua, a gente fala o inglês, e lá eles tinham o aramaico. E o capítulo 8, 9, 10, 11 e 12 são escritos de novo em hebraico. E aí a gente precisa entender essa realidade. Por que está escrito aí? Se você olhar o capítulo 2, verso 4, você vai ver os astrólogos que trabalhavam junto com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles estavam dizendo, olha, os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Ele estava falando, e essa é a realidade deles, porque era a língua oficial, era a língua da academia, era a língua que se aprendia para estudar. Daniel era um profeta do cativeiro, um profeta que experimentou o exílio forçado, saído do seu país, expulso, obrigado a aprender uma nova cultura, a babilônica, uma nova religião que cultuava vários deuses e os manipulava como ninguém. Talvez a gente pudesse pensar nos caldeus, pessoas que estavam ligadas com os vários ramos do espiritismo. Desde aquilo que o povo costuma dizer que é o espiritismo de mesa branca até o baixo espiritismo. Tudo eles sabiam, tudo eles conheciam, tudo eles manipulavam. E ainda ter a sua identidade trocada, o seu nome. Preste atenção como foi sutil essa história, como foi afrontoso, opositor. Daniel significa Deus é o meu juiz. E aí ele ganha um novo nome, Beltesazar, que é o príncipe de Bel, ou príncipe de Baal, que é aquele que é o primeiro do deus Baal, ou Marduk. Ananias significa Jeová é misericordioso. E aí o rei troca o nome dele e dá o nome de Sadraque, amigo do rei. Misael significa quem é como Deus. Olha que afirmação maravilhosa. Quem é como Deus, o nosso Senhor? Dá a ele o nome de Mesaque. Mesaque é quem é como Aku, o Deus da lua. Azarias significa Jeová é o meu socorro. Mais ou menos como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Jeová é o meu socorro. Azarias ganha um novo nome, Abednego. Abednego, servo do nego, que é um ídolo que representa o deus Mercúrio. Trocou tudo. Tudo aquilo que glorificava o nome do Senhor, agora ganha outros aspectos, outros ares. Daniel e seus amigos da igreja foram obrigados a cursar a faculdade dos caldeus. Durante 3 anos aprenderam a cultura e a ciência babilônica. Foram sabatinados pelo rei
e foram aprovados. E tiraram 10, porque eles foram encontrados 10 vezes mais sábios do que todos os outros. Sua fé se manteve intacta e viva, com uma decisão de não se contaminar com a comida do rei, com a religião do rei e com a ideologia do rei. Eles estavam lá, mas não pertenciam àquele lugar. Eles aprendiam, mas não foram consumidos pelas teorias. E, infelizmente, quantos jovens e adolescentes que começam o seu tempo de estudo ou vão para a faculdade se perdem em meio às ideologias ou às teorias que estão sendo ensinadas. Daniel e todos os seus amigos mantiveram-se fiéis. Então, a primeira coisa, irmãos, que faz com que você tenha serenidade no meio da oposição, é saber quem é o Deus a quem você serve. Entender da sua soberania, de tudo, porque as adversidades da vida não vão moldar o seu coração. A fé que está dentro da sua existência. Bom, um segundo momento, ou uma segunda dica para mim e para você, sobre como manter a serenidade no meio desses conflitos. E aí eles são conflitos tranquilos ou muito fortes. Você está vendo aqui um conflito de vida ou morte. A pergunta para o texto que nós precisamos fazer, né? O que realmente vale a pena lutar? Quais são as batalhas que vale a pena realmente se posicionar? E aí a segunda dica para mim e para você é discernimento espiritual entre algo que é comum e algo que afronta a minha fé, certo? Você vai ser exposto a muitas coisas, mas tem coisas que nem vai levar em consideração. Obrigado, não, tá bom. Mas algumas coisas você vai ter que se posicionar, algumas situações dela você vai ter que se posicionar. Veja o que o rei diz no final do verso de número 15. E que Deus poderá livrar-los das minhas mãos. Olha que poder, que arrogância. Quem é que vai livrar vocês das minhas mãos? Eu é que dou conta. Eu é que sei. Bom, e agora nós precisamos de posicionamento. Precisamos nos posicionar. Preste atenção numa oração conhecida como oração da serenidade, certo? Talvez você já deve ter ouvido falar nela. Se você não ouviu falar nela, você ouviu falar do ambiente onde essa oração e para o qual essa oração foi criada, que é o ambiente da luta contra o alcoolismo, os alcoólatras anônimos. Esse movimento nasceu dentro de uma igreja evangélica com um pastor preocupado com os maridos das mulheres que frequentavam a igreja, que estavam envolvidos com o alcoolismo. Então ele cria os 12 passos do AA, e agora ele cria também essa oração por serenidade. Preste atenção sobre essa oração. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez. Desfrutando um momento de cada vez. Aceitando as dificuldades, que as dificuldades constituem o caminho à paz. Aceitando que Ele, Jesus, aceitou este mundo tal como é, e não como queria que fosse. Confiando que Ele acertará tudo, contanto que eu me entregue
a sua vontade, para que eu seja razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com Ele eternamente na próxima. Veja que oração que traz para nós a nossa realidade. Algumas vezes os destemperados, os que estão longe da serenidade, eles arrumam confusão por qualquer coisa. E o que a oração da serenidade está trazendo para mim, para você, o que essa palavra nos ensina, é que você precisa ter um discernimento espiritual, para você saber quais coisas você deve aceitar. Elas são assim mesmo. Coragem para mudar aquelas que você pode. Sabedoria para saber a diferença entre uma e outra. Olha que coisa boa para a minha vida e para você. Vivendo um dia de cada vez. Talvez uma das coisas que mais geram conflitos na nossa intimidade, na nossa vida, é quando nós queremos assumir o controle das coisas que nós não conseguimos controlar. E aquilo vai gerando um barulho, um zumbido na cabeça e a gente não consegue sequer deitar. Alguns deitam, mas o barulho continua. Alguns não conseguem trazer paz. Alguns sinônimos na Bíblia sobre serenidade pode ser tranquilidade, paz, quietude. Salmo 116, 7. Darei ordem à minha alma, quieta-te, quieta ela, acalma o coração. Eu e você precisamos entender que tem coisas que eu não tenho controle. Tem lutas que você vai ter que se posicionar sim. E hoje nós estamos sendo chamados a um posicionamento, certo? A igreja de Jesus precisa muito sobre posicionamentos. Como, por exemplo, a ideologia de gênero. Nós amamos as pessoas, mas mais importante do que o nosso amor é Deus sobre todas as coisas. É Ele que precisa reinar e governar e não apenas a minha vontade. Nós estamos vivendo agora, daqui a pouco, tempos de decisão, de eleição, e é muito bom orar, mas também é muito bom se posicionar diante daquilo que Deus está nos chamando a viver. Lutar por aquilo que é posicionamento da palavra, e não meu, da minha cabeça, da minha cachola. Nós somos chamados a nos posicionar no processo de valorização da família, de algo que para muitos é absolutamente nada, que é a pureza do casamento. Como Hebreus diz, que seja puro o seu leito. É maravilhoso isso. Só que alguns estão relativizando. Ah, se o outro não souber, não tem problema, pastor. Como assim não tem problema? Deus conhece todas as coisas. O Espírito Santo sabe todas as coisas. E se você não aprendeu ainda, aprenda algo do Espírito Santo. Ele é um excelentíssimo dedo duro. Ele traz à tona todas as coisas que estavam escondidas. Não tem nada que você faça no escuro, no escondido, que não seja trazido à tona. O Espírito Santo age assim. Uma terceira área, talvez a mais difícil desse texto. Volte os seus olhos para o verso de número 18, por favor, de Daniel, capítulo 3. 3 homens em pé, e você consegue imaginar essa cena? Todo mundo se curvando diante de uma estátua de um rei, todo mundo curvado diante do rei, e só Sadraque, Mesaque e Abdenego em pé. Foi um trupé, gente. E o rei diz assim, olha, nós vamos mandar tocar tudo de novo, vou dar mais uma chance para você, porque eu sou bonzinho, né?
porque eu sou super bacana, eu sou super legal, vou dar mais uma oportunidade para vocês. E eles respondem assim, verso de número 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nós não vamos nos dobrar. Preste atenção, eles receberam ensinamentos, eles foram orientados. A palavra, você imagina que texto que vinha à mente deles? Talvez Êxodo capítulo 20, verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Êxodo capítulo 20, verso 4. Você imagina? Esse texto está ecoando na cabeça deles. E toca a música, e o barulho está sendo feito, e todo mundo começa a se dobrar, aquele barulho, todo mundo no chão, e os três em pé. E o rei diz, vocês vão morrer. Ele diz, tudo bem, rei. O Deus a quem nós servimos tem poder para todas as coisas. O Deus a quem servimos, a quem amamos, Ele controla toda a história. Eu sei disso. Mas se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Caso contrário, nós não vamos nos curvar. Fique sabendo. E aí nós temos o contraste entre a serenidade e o conflito. Veja a sua Bíblia, por favor, no verso 19. Veja se você consegue enxergar o rosto desse cidadão aí, o Nabucodonosor. Preste atenção. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Você conseguiu ver o rosto desse aí? Você já conhece esse rosto aí? Nervosinho que fica do pescoço para cima, assim, vermelho. Você conhece esse tipo assim, né? Ai. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. Taca fogo. Não, já tá bom. Não pode tacar mais fogo. Taca fogo. Põe mais lenha nessa fogueira. Põe mais lenha nessa fogueira. Imagina os irmãos lá. Eu acho que cada um agarrou na mão do outro e falou, Jesus, Senhor, nas tuas mãos entrego meu espírito. Agora vai. Irmãos, a palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 11, o verso 35 em diante, dá para nós uma descrição absurda, difícil demais. Hebreus capítulo 11 é a descrição da narrativa dos heróis da fé. Ah, que maravilha! Homens e mulheres que tiveram vitórias maravilhosas, que só pelo louvor destruíram um exército. A história desses homens estão lá em Hebreus capítulo 11 também. Mas no verso 35, na parte B, diz assim: alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à provas, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho da fé, por meio da fé. No entanto, nenhum deles
recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fosse eles aperfeiçoados. Teve gente que orou e não foi liberto da fornalha. Teve gente que orou e não foi liberto das garras dos leões, que foram cerrados ao meio, que foram mortos, que foram apedrejados, que foram espancados, suas casas roubadas, seus bens tirados. Teve gente que não teve a sua resposta de oração. Esses homens estavam exatamente iguais. Se o Senhor quiser, Ele vai fazer. Se Ele não fizer, glórias sejam dadas ao Senhor. Amém? É difícil isso, né, irmãos? A gente gosta dos outros textos. A gente gosta das outras vitórias. A gente gosta de uma palavra maravilhosa. A teologia do triunfalismo não cola. A teologia de que tudo vai dar certo sempre é esquecer de que Deus está no comando, de que Ele controla todas as coisas, e que de que algumas vezes nós vamos orar e as respostas não serão aquelas que eu gostaria, e que eu vou clamar por alguém que a gente ama do profundo do coração e talvez a cura não chegue. Talvez tenhamos que fazer como o Alan fez, né, Alan? Se o Senhor permitir, eu queria cantar de novo. Algumas vezes as orações, elas chegam aos céus, mas o Senhor tem outra resposta. Quando do nascimento do Joaquim, a gente passou 10 dias na UTI neonatal, visitando, olhando, entrando por um pouquinho, meia hora, sai, olha pelo vidrinho, fica lá do lado de fora, imaginando o que vai acontecer, clamando ao Senhor, abençoando a vida dos médicos. Esta igreja que orou tanto por isso. E de repente a gente olha e está tudo bem. No outro dia volta e aí aqueles negocinhos que vão no braço, na perna, no pé, agora estão na cabeça, porque não tem mais lugar onde furar. E o coração se aperta. E a oração diz: Senhor, faz a tua obra, Pai. Hoje a gente olha para o Joaquim, ele está uma moção de 1,60 m. Lindo, abençoado. Mas foram dias difíceis. Nós temos situações que são demoradas, longas, orações que demoram anos para serem respondidas. Mas sabe o que acontece? Talvez a sua vida esteja vivenciando isso. Olha para o texto da palavra no verso de número 25. O rei exclamou, depois de jogá-los na fornalha: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. Os 4 se parecem, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Há algo diferente nessa fornalha. Há algo de assombroso, de maravilhoso, que o rei não sabia explicar. A teologia vai explicar isso, que dá um nome bonito de Epifania, que é a manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento, em alguns momentos. Para me ensinar, a mim e a você, que mesmo na fornalha o Senhor Jesus está conosco, amém? Que mesmo no momento da dificuldade lá no hospital, em que a gente não tem a resposta, e que a gente não sabe o que fazer, mas a paz, a serenidade, a tranquilidade, a mansidão inunda o nosso ser.
e a gente não responde com violência ao médico, e a gente não agride ao enfermeiro, e a gente recebe a paz que excede todo o entendimento. Porque a gente entende que agradar a Deus é mais importante do que o nosso próprio prazer. E se a nossa oração for não, o nosso coração se enche de gratidão pelo tempo de vida que o Senhor deu. Quantos aqui, irmãos, quantos aqui tiveram que entregar para a sepultura os seus amados? Gente que com certeza você orou, gente que com certeza você clamou, você jejuou, e Deus tomou uma outra decisão que foi diferente do que a sua, o seu desejo. Mas mesmo assim, a paz e a serenidade enchem o nosso coração. Porque eu e você entendemos que há algo maior. Agradar ao Senhor, glorificar o nome de Jesus, é mais importante do que o meu bem-estar. Essa é a terceira atitude de serenidade. Você já pensou nisso? No conflito? Na hora do conflito? Quais atitudes suas vão agradar ao Senhor? Quais atitudes suas vão revelar a glória de Jesus na sua vida? Quais atitudes suas vão trazer paz, serenidade para você? Porque você confia que o Senhor está ali. Amém? O quarto homem está passeando por aqui hoje. O quarto homem da fornalha está trazendo consolo, graça, misericórdia para a minha vida, para a minha aflição, para a sua aflição, para a minha necessidade, para a sua necessidade. Ele está visitando a sua vida, porque é assim que Ele disse que estaria. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou ali no meio deles. O Deus Espírito Santo penetra poderosamente o nosso coração e traz a paz que excede todo entendimento, que me faz livrar-se do desespero do suicídio. Porque a serenidade de alguém que tem fé e crê que o Senhor está no controle de todas as coisas,